Então, momentos que pensamos que Jesus se esqueceu de nós. Mas Ele se importa. Ele se importa comigo e contigo. João, capítulo 11. Quero ler a partir do 38. Quero pontuar aqui algumas coisas para você de uma maneira muito rápida. Amém? João, capítulo 11, 40. versículo 38 diz assim: Que era 40. Pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, acabamos de ouvir um louvor, que o refrão do louvor diz: se precisares, só Chama. Jesus também chamou pelo Pai aqui nesse texto. Ele disse: Pai, graças te dou, porque me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo isto por causa da multidão que estão ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Amém? Jesus se importa com você. Pode estar sentado. Então, muitas vezes nós pensamos que, por algum momento, que Jesus se esqueceu. E é tão importante que esse texto ele vai narrar uma família. Uma família, a qual era a família de Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, amigo de Jesus, ele fica enfermo. Marta e Maria, irmã de Lázaro, mandam uma mensagem para Jesus, dizendo que o amigo a qual ela amava estava enfermo. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele, muitas vezes, primeira coisa que eu já quero pontuar para você, ele não atende, aleluia, do jeito que você gostaria que ele atendesse. Não guarda isso. Você ora, ou às vezes você clama, mas Jesus, ele não atende da maneira que você gostaria que ele atendesse. Porque quando você volta um pouquinho sobre o contexto desse texto, a Bíblia diz que Jesus tinha saído com os seus discípulos de forma que ele também não gostou. Ele tinha sido apedrejado em Betânia. Será que alguém volta no local ao qual lhe lançaram pedra? Será que você voltaria? Te tacaram pedra naquele local, aí você: nunca mais eu volto naquele local. Então Jesus, ele saiu de Betânia apedrejado. Betânia era o local onde morava Lázaro, Marta e Maria. E logo após isso, um amigo de Jesus fica doente. Aí Jesus fala o quê? Não posso voltar agora, porque eu saí daquele local apedrejado. E os discípulos também lembraram, falaram: mestre, nós saímos de Betânia apedrejado. Vamos voltar em Betânia? Jesus, com a sabedoria, falou: não vamos voltar. E muitas vezes, como
estivesse doente, se ninguém não morresse, se não tivesse problema na família? Para que nós clamaríamos a Jesus? Para que nós mandaríamos mensagem para Jesus? Para que nós, aleluia, como acabamos de ouvir nesse louvor, se precisar, é só chamar. Mas eu comecei esse texto dizendo: se creres, verás a glória de Deus. Só chama por Jesus aquele que crê. Só chama por Ele aquele que crê. Se realmente você quer ver a glória, você tem que clamar. Você tem que chamar. Você tem que orar. Ou só bota a mensagem aqui quem verdadeiramente crê que Jesus vai atender. E nós somos daqueles que cremos. Então a Bíblia diz que Jesus, guarda isso, não faz muitas vezes do jeito que você está pensando que Ele vai fazer. Muitas vezes Ele permite que a situação até possa se agravar um pouco. Assim como 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha. Pastor, mas o que é a situação agravar um pouco? Mandaram aumentar a fornalha 7 vezes mais. O fogo já é destruidor. Imagina agora um fogo 7 vezes mais forte do que um fogo normal. Mas fica tranquilo, porque assim como Sadraque, Mesaque, Abednego, aleluia, o 4º homem da fornalha estava andando com eles dentro do fogo. E a Bíblia diz que aqueles homens, quando saíram da fornalha, saíram ilesos. A roupa não tinha nem cheiro de queimado. A roupa não tinha nem cheiro de queimado. Então muitas vezes é isso. Aí você fala assim: por que eu fiquei doente? Por que aconteceu isso comigo? Por que Deus permitiu essa situação na minha família? É justamente porque nós precisamos clamar a Jesus. Então é muito fácil. Às vezes você tem uma vida de paz. E aí? Você vai clamar quem? Então é nessa hora, aleluia, que as irmãs mandaram mensagem. Aí por conta dessa situação do apredejamento, Jesus não veio. Demorou ainda quantos dias? 4 dias. Aí é nessa hora que, aleluia, nós temos que ter conhecimento. Fala assim: de que, pastor? De que, pastor? Da cultura. Aí agora você tem que entrar na cultura. Por que entrar na cultura? Aí você entende qual é o dia que a Marta e Maria mandou mensagem para Jesus. Qual era o dia? Fala assim: quarta-feira. Quarta-feira. Por que quarta? Por que aí quarta? Você conta quarta, quinta, sexta, sábado. Quarta, quinta, sexta, sábado. Quarta, quinta, sexta, sábado. Mas o que tem a ver a cultura com esses 4 dias aqui? Não sabe não? Na cultura judaica, no sábado, eles não podiam fazer nada. Nem apedrejar Jesus. Por isso que Jesus veio no 4º dia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aí quando chegou na quarta-feira, Jesus: vamos esperar 4 dias, irmãos. Aí quarta, quinta, sexta, sábado. No sábado, na cultura judaica, Cíntia, eles não podiam fazer nada. Eles guardavam o sábado. Aí Jesus chegando no sábado no cemitério. Aí todo mundo: vem ele. Agora não adianta mais, Lázaro já morreu. Aí todo mundo pensou assim: acabamos de apredejar ele há poucos dias, mas hoje é sábado. Hoje não podemos tacar pedra em ninguém. Aleluia, Jesus chega nesse dia. Aí, as irmãs, Marta vai ao encontro de Jesus. Aí fala: Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não haveria morrido. Ela falou: mas eu vou ressuscitar. Ela falou: eu sei,
no último dia? Ela pensava que Jesus ia ressuscitar Lázaro só no último dia. Ela falou assim: não, mãe, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vive. Aí Jesus falou assim: onde é que está tua irmã? Na cultura judaica, pelo menos 7 dias a família do morto não podia sair de casa. Olha o que Jesus faz. Jesus já contrapõe toda uma cultura. Pergunta de novo: por que, pastor? Porque ele se importa com você. Da mesma maneira que ele se importou com Lázaro, aleluia, você também é importante para ele. Eu não sei o que ele está fazendo para te atender nessa noite, mas ele não está se importando com a cultura. Ele não está se importando com alguém que fala: a maluca foi até para a igreja, ela tinha que estar aqui em casa. Mas eu já quero profetizar: quando você chegar em casa, o ambiente já vai estar diferente. Oh, aleluia. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua família. Ele se importa com a sua casa. Ele se importa com quem realmente, aleluia, o Pai chama de filha e filhos. Pai está falando: são meus filhos. Atende. Atende, Jesus. Aí ele manda chamar Maria. Para chamar a tua irmã. Aí a Maria sai de casa. Imagina a cena. Porque havia pessoas que naquele momento eram pagas só para chorar. Chorar, Raquel. Imagina, alguém morreu, aí tinha as pessoas que eram pagas para chorar só no sepultamento da pessoa. E a Maria estava lá, tinha a pessoa chorando, ganhando dinheiro. Imagina, Jesus chegou, o que aconteceu? Alguém pensou assim: perdemos o nosso dinheiro. Jesus chegou, perdemos o nosso dinheiro. Aí imagina agora a cena. Marta chegando: Maria, oi, Jesus chegou e manda te chamar. Aí as pessoas chorando. Aí a segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite: quem é adorador não muda o teor da sua adoração, nem na hora que morre alguém. Por quê? Pastor, não vou abrir, mas depois você pode ler, está no texto. Quem conhece o texto, a Maria, quando chegou, ela já chegou como? Ela já chegou nos pés de Jesus adorando. Ou seja, da mesma forma que estava lá em Lucas capítulo 10, do 38 a 42, quando Jesus entra na casa de Marta e Maria, Marta abre a porta, mas Maria se prostrou aos pés de Jesus. A adoradora verdadeira, Raquel. Quando Jesus entrou na casa dela, ela largou tudo. Ouvimos aqui nessa noite o quê? Ele não quer religiosidade. Ele quer pessoas com a mesma intimidade. Antes de Lázaro ficar doente, antes de Lázaro morrer, Maria era uma adoradora que queria aprender mais e mais com Jesus. Quando Lázaro morre, ela chega no cemitério, ela também se prostra aos pés de Jesus. Depois ela também, igual a Marta: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele falou: eu vou ressuscitar o meu irmão. Aí é na hora que ele fala: se creres, verás. Continua crendo, Maria. Continua crendo, Marta. Continua crendo, família. Continua crendo, irmãos em Cristo. Continua crendo, igreja do Senhor. Não duvida. Jesus disse: crê, você vai ver a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então somente tem situações na minha e na tua vida. Que é o quê? Verso 39, já cheguei aqui onde eu queria. É o quê? O que está escrito aí no verso 39? Tem situações na minha e na tua vida que é pedra. Você tem que fazer o quê? Tira essa pedra.
Por que, pastor? Tira a pedra. Tira a pedra. Por quê? Por que tira a pedra? Para não atrapalhar. Aqui é a pedra. Lázaro estava onde? Na pedra. Atrás da pedra. Para você ver a glória, você tem que remover a pedra. Qual é a pedra que está te impedindo nessa noite de ver a glória de Deus? Tem pedra que é assim, a pedra da incredulidade. Preguei no início, é a pedra da dúvida. É a pedra da incerteza. É a pedra da insegurança. Talvez seja a pedra da falta de fé, né? Tem pessoas que falta fé. Tem pessoas que ainda mesmo cristão ainda vive na incerteza. Tem pessoas que mesmo cristão ainda vive na doença. Não tenha dúvida. Jesus aqui falou: se crer, você vai ver a glória. Mas você precisa tirar a pedra. Qual é a pedra que te impede nessa noite? Aleluia. Eu já quero me adiantar, já quero entender que você tirou a pedra. Aí Jesus faz o quê? Uma das orações que Jesus faz de olhos, está aí no verso 41. Jesus faz a oração de olhos. Amém? Tiraram, pois, a pedra, levantando os olhos para o céu. Jesus faz a oração de olhos. Imagina, por que olhos abertos? Quero entender que ele tinha tanta intimidade com o Pai, como foi adorado aqui, louvado hoje, que ele já estava vendo o Pai. Daqui ele estava vendo o Pai assentado no trono. Será que você busca essa intimidade? Quando você orar, você já olhar, talvez você olhar para o céu e você já está vendo o Pai. Muito forte isso aqui, amados. A outra vez que eu vejo esse texto, sabe aonde? Aleluia. Atos capítulo 7, verso 58. A Bíblia diz: quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu o Senhor assentado no trono. É muita intimidade com o Pai. Aí olha a oração de Jesus. Hoje é culto de oração, aleluia. Ele fala assim, Pai, graças te dou porque haveres ouvido. Aqui está no passado. Olha que coisa louca. Haveres já está no passado. Às vezes quando eu leio a Bíblia eu falo assim, meu Deus, Jesus não estava no tempo presente? Sim. Mas ele fala assim, graças te dou por haveres me ouvido. Eu já quero entender que Jesus já estava falando com o Pai antes dele chegar na cidade de Betânia. Está entendendo, amados? Por isso que o pastor falou que nós já temos que chegar na igreja ligado, amados. Ligado naquilo que você quer receber. Ligado naquilo que você vem falando com o Pai já pelas madrugadas, durante as semanas, durante meses. Não perca a tua ligação, amados. Não deixa ninguém roubar, aleluia, aquilo que tu vai receber nessa noite. Então Jesus, ele fala, por haveres, ou seja, ele declara o verbo haver no passado, mas ele está no presente. O que ele está querendo me ensinar nessa noite? O que ele está querendo ensinar para a igreja? Ele já está, aleluia, não é naquele momento que ele está orando ao Pai, não. Ele já vinha orando antes. Naquele momento ele já está falando o quê? Eu já sei que eu estou orando e o Pai vai me atender. Aleluia, que eu estou pedindo. Por isso que eu falei, você não pode ter dúvida. Ele está falando, eu já sei que eu vou orar e o Pai já vai atender. Amém? Mas por que isso? Por que isso? Porque o próximo verso ele vai falar, verso, eu sei que tu sempre me ouves, mas eu digo isso por causa da multidão que está ao redor. Então a multidão precisava ver a glória se manifestando no cemitério, Raquel. A
multidão que estava ao redor. Porque eles precisavam crer que a glória de Deus, o nome dele é Jesus, estava se manifestando naquele local. Queria que você desse glória mais forte. Glória a Deus, A aleluia. multidão ao teu redor, Cíntia. A multidão ao teu redor precisa ver que você serve a um Deus vivo chamado Jesus. Existe uma multidão, Jennifer, que precisa ver, aleluia, que você serve a glória de Deus. O nome dele é Jesus. Júlia, a multidão ao teu redor, teus amigos, teus colegas, precisa ver, aleluia, essa glória de Deus chamada Jesus. É a multidão. Tem uma multidão ao nosso redor, Cíntia, que fica só olhando. Quero ver o que ela vai fazer agora. Quero ver como é que vai ser essa guerra agora na terra. Fica todo mundo torcendo até quando. Quero ver agora Jesus, se Jesus é na vida dela mesmo. Quero ver se Jesus é na vida do pastor mesmo. Quero ver se Jesus é na vida da dona Eliana. Quero ver se Jesus é na vida da pastora Silvia. Fica reto, uma multidão. A Bíblia diz que, aleluia, lá em Hebreus, é uma multidão ao nosso redor de testemunha. Tem uma multidão. Aí isso me lembra dois homens. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 16. Eliseu fazendo milagres, proezas, maravilhas. E tudo que o rei tramava, Eliseu descobria. Aí Eliseu está na sua cidade, junto com o seu moço. Aí o rei falou assim: vamos lá, matar ele. Conspirando para matar. Aí vem o rei com todo o seu exército. Ó, a multidão. Vamos ver agora o Deus que ele serve. Aí está lá o Eliseu dormindo. Aí o seu ajudante acordou, viu aquela multidão. Aí acordou Eliseu: Eliseu, estamos cercados. Tipo, agora acabou, vamos morrer. Aí o Eliseu tranquilo, fecha os olhos. A oração rápida: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Quando o ajudante dele abriu os olhos, Raquel, cheio de carro de fogo, carruagem celestial. Aí o Eliseu falou: menino, fica tranquilo, porque maior é o que está em nós do que o que está com ele. Glória a Deus, aleluia. Cíntia, maior o que está contigo do que o que está ao teu redor. Maior é o que estava com Jesus do que aquela multidão que estava ao redor. E a multidão naquela noite. E eu já quero concluir. Fala assim: é a função da igreja. Por que, pastor? O que é a função da igreja? O verso 44. Acabou. O que está escrito aí no 44? Leio. O que está escrito aí no verso 44? O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai e deixai-o ir. Qual é a função da igreja? Desligar da terra. Tirar as ataduras. A nossa igreja trabalha com cura e libertação. Esse homem estava preso pelas ataduras. Olha que interessante. Jesus fez um milagre. Mas a função da igreja, Raquel, é tirar as ataduras. Mas muitas vezes o que é dificuldade para a igreja? Qual é a dificuldade para a igreja? O que estava escrito um pouquinho antes. O que está escrito um pouquinho antes? Jesus perguntou: onde colocaram ele? Onde colocaram o defunto? Aí a irmã dele falou: o quê? Senhor, esse defunto já está até cheirando mal, porque foi há 4 dias que ele foi enterrado. Função da... É mesmo? É função da igreja? Sim. Será que vocês estão preparados mesmo? Aí. Eu tô. Vou tirar as ataduras. Já chega mal de fundo.
assim? Sim. Tem pessoas que aleluia. É a função da igreja, amados. Mas ninguém Tem vai. pessoas que chegam aqui cheirando mal. Ninguém vai. Ninguém vai. Tá aqui, Jesus falou. Eu vou fazer um milagre. Agora já tirar as ataduras de quem está fedendo é em função da igreja. Senão ele vai continuar preso. Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Depois ele falou assim, agora desata ele. Ele precisa ir. Então, igreja, é isso. Ele também se importa até com quem está morto. Mas eu vi aqui assim, já falou, a igreja é um hospital. A pessoa chega também, chega atadura. Ainda não está chegando o tempo não. Mas vai chegar esse tempo. Sabe por quê? Sabe por quê, amados? Deus quer levar a igreja para um outro nível, mas a gente não está conseguindo entender. Não profundo ainda. Então é função da igreja. A quarta coisa para a gente ir embora, desatar as pessoas. Só que quando você começar a tirar as ataduras, vai estar gerando mal, vai estar fedendo. E agora? É uma ordem de quem? De Jesus. De Jesus, desatai e deixa-o ir. Olha que interessante. Ou seja, ele tem a escolha dele para onde ele quer ir. Só que quando acaba o capítulo 11, o verso do 12, começa narrando que Lázaro está assentado à mesa com Jesus. Ele não foi bobo nem nada. Ele não foi. A gente entende que ele não foi, gente. Ele preferiu entrar em comunhão com o Senhor Jesus. Sentar à mesa fala de comunhão. Mesa fala de intimidade. Só senta à mesa aquela pessoa que é amigo. Inimigo teu não senta na mesa contigo, é ou não? Só a técnica para você entender nessa noite o que Deus quer falar com a igreja. Então, amados, não vão embora, amados. É a função nossa. Agora, Deus quer levar a gente para um outro nível. Glória a Deus, aleluia. E eu quero concluir essa mensagem. Cheguei em casa ainda há pouco. Aí as dores no abdômen ainda continuam. Ainda estou com a barriga um pouco ruim. Aí eu falei assim, vou lá na farmácia. Que o farmacêutico, eu conheci o pai. Aí o pai faleceu, mas deixou a farmácia com o filho. E por sinal o filho tem a mesma profissão do pai, do farmacêutico. Aí eu falei para ele, eu queria um remédio porque eu estou com as dores no abdômen e a minha barriga, as funções dela não estão normal. Sinto aquela, parece que é uma tempestade. Aí ele falou assim, sabe qual é o remédio? Ele falou assim, se eu pudesse eu não vendia nenhum desses remédios. Eu falei, não. Jesus. Aí ele falou assim, o seu organismo, ele mesmo vai se encarregar de proporcionar a sua cura. Ele mesmo vai se encarregar, porque você está desse jeito, é porque você comeu algo que não deveria ter comido. Aí o seu organismo teve uma disfunção. O seu organismo vai se encarregar. Então somente eu vou falar para você. Se você puder, beba água de coco, coma maçã e vai fazer uma purificação no seu organismo. Aí eu falei, aleluia, eu falei, tchau. Eu ia gastar um dinheiro, ele falou assim, eu não quero ganhar o seu dinheiro. Porque eu vou te prejudicar, eu vou te dar um remédio, você vai melhorar de um lado, mas vai te prejudicar do outro. Ele falou, continua
com essa disfunção, mas o teu organismo está sendo purificado. Então, amados, eu entendi algo espiritual ali. Então, na maioria das vezes, Jesus ele leva a gente dentro de um processo para que a igreja dele venha a ser purificada. Mas você precisa entender que nesse tempo, você tem que, aleluia, a água de coco é Jesus, a maçã que a gente come é Jesus. Amém? Então guarda isso nessa noite. Então Marta e Maria foram levadas dentro desse período para quê? Para que elas fossem purificadas. E realmente foram. Porque quando você vai ver em João 12, Marta agora estava servindo a mesa. E a Maria, a adoradora, é aquela que chegou e jogou um unguento de nardo puro nos pés de Jesus. E a Bíblia diz que toda a casa se encheu daquele perfume. Olha que interessante. Sua casa vai se encher de um perfume chamado Jesus. Quem entrar na sua casa vai falar: esse ambiente está diferente. Esse ambiente recebeu a purificação. Esse ambiente verdadeiramente, aleluia, Jesus habita nele. E eu quero profetizar que quando você chegar na sua casa, o ambiente da sua casa vai ser diferente. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Eu já quero orar, Senhor, por cada lar aqui, nessa noite. Pai, aqui existe lar representado que saiu de casa, Senhor, de uma maneira a qual não gostaria de ter saído, mas eu profetizo que saiu de uma maneira, mas quando chegar em casa o ambiente já vai estar diferente. Eu também saí de casa, ainda com um pouco de dores abdominal, mas eu creio que nessa noite a minha cura vai vir por completo. Pessoas que são de casa com lares em guerra, os lares vão estar em paz. Pessoas que saem preocupados, o que comer, o que beber amanhã, aleluia, a provisão de Deus vai chegar. Pessoas que são de casa na incerteza, aleluia, é o culto de se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos crer, amados. Nós precisamos continuar na fé que nós abraçamos. Nós só precisamos confiar no Senhor Jesus, porque Ele não faz muitas vezes da maneira que eu quero que Ele faça, mas eu tenho uma palavra de vitória para você. Eu tenho a certeza que Ele faz, e tem um louvor que diz que tudo que Ele faz é perfeito. Recebe essa palavra na autoridade no nome de Jesus. Recebe essa palavra na autoridade no nome de Jesus. Dá um lindo aplauso ao Senhor.